Esta é uma história real baseada numa mentira. O alerta aparece em todos os episódios da série do Netflix Vinagre de Maçã, uma minissérie dramática de 6 episódios que explora o controverso mundo do bem-estar digital. A trama acompanha Belle Gibson, uma influenciadora carismática que ganha fama ao afirmar ter curado um câncer cerebral terminal usando apenas métodos naturais. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Sari, quando você me falou que essa série estava agora disponível no Netflix e me contou sobre o que ela tratava, eu imediatamente me lembrei da história, porque eu acompanhei isso na imprensa. Eu me lembro de o quão indignado e quão pasmo mesmo eu fiquei quando eu soube dessa história real aí, uns anos atrás. É inacreditável. Essa influenciadora australiana inventou que teve um câncer terminal e que tinha tido um prognóstico de apenas poucos meses de vida. Segundo ela, era um estágio 4. E isso tudo para poder dizer que ela foi curada com alimentação natural e terapias alternativas. Veja, a gente acompanha de vez em quando situações incomuns com câncer, como de resto com qualquer doença. Pessoas com uma doença num estágio muito avançado e que têm uma resposta excepcional ao tratamento, ou às vezes alguns tipos de câncer, é o caso do câncer de rim, por exemplo, podem ter remissão espontânea, sem tratamento. É super raro, mas acontece. E se a pessoa estava fazendo qualquer coisa, sei lá, tomando vinagre de maçã, ela pode acreditar que ela descobriu a cura do câncer, mas aí a pessoa está genuinamente equivocada. Falta de conhecimento científico, crenças sobrenaturais, etc. O que choca nesse caso é que essa moça, ela inventou um diagnóstico de câncer. Pelo que a série mostra e pelo que a gente também observa assistindo às entrevistas reais, da Belle Gibson na época, ela parece uma mentirosa compulsiva. Porque desde criança ela fingia questões de saúde para chamar atenção. Ela teve uma história pessoal bem complicada, familiar, o que obviamente não justifica o que ela fez depois, A série, ela, claro, tem alguns aspectos ficcionais, mas ela é fortemente baseada tanto em documentários jornalísticos como em entrevistas com as pessoas reais que participaram diretamente da história. Só para contextualizar e para quem não assistiu o documentário, essa história aconteceu por volta de 2013, que foi quando ela lançou um aplicativo chamado The Whole Pantry. Esse aplicativo foi baixado 200 mil vezes só no primeiro mês, chegou a ter 300 mil downloads no total, eu ouvi até que chegou a 500 mil depois, viu? E foi nomeado o melhor aplicativo de comida e bebida da Apple em 2013. Para vocês terem uma ideia, quando o Apple Watch foi lançado, era um dos poucos, se não me engano, um dos únicos 12 aplicativos que já vinham nativos no Apple Watch. Pensem. Mas então, quando eles fizeram esse levantamento para gravar essa série, fica claro na história dela que desde muito cedo ela aprendeu a ter ganhos secundários simulando doenças. Ou seja, ela usava doenças inventadas para chamar atenção, para que as pessoas tivessem pena dela, para que as pessoas tivessem admiração por ela, enfim, todo tipo de sentimento que ela queria atrair para si, ela fazia simulando doenças. Ela simulou que tinha doença grave no coração, ela simulou que já tinha operado o coração e que tinha morrido 2 vezes na mesa cirúrgica e tinha ressuscitado. Não sei o que ela quis dizer com isso exatamente, mas ela fala bem séria numa entrevista. E então assim, o ponto é, ela tinha o hábito mesmo de inventar coisas. Até que finalmente ela criou essa ficção de ser portadora de um glioblastoma multiforme em estágio 4,
o pior câncer cerebral que você pode imaginar e transformar isso numa oportunidade de negócio. E ela é uma pessoa extremamente carismática, persuasiva, fala muito bem, é bonita, é uma pessoa que realmente assim atrai a atenção e faz com que os outros parem para ouvir o que ela tem para dizer. Eu não lembro de ter visto esse aplicativo na época, mas pelas imagens parece que era muito bonito, bem produzido. Então, na parte de negócio, ela realmente sabia o que estava fazendo e fez isso numa época em que ainda não existia muita concorrência, não era uma coisa popular essa ideia de aplicativos com receitas e dicas de saúde. E nesse sentido ela foi bem pioneira. A série mostra que ela começou no Facebook e logo depois ela começou a ver que o próximo local que realmente permitia colocar fotos bonitas, que era feito para isso, era o Instagram. Mas como você disse, Sara, ela foi muito pioneira em pensar em criar o próprio aplicativo. Hoje isso é uma coisa muito comum. Mas o dela foi o primeiro aplicativo nessa área de wellness, com fotos bonitas de receitas, etc. Então, ela, pro bem ou pro mal, no caso, pro mal, foi uma pioneira de muito sucesso. Mas além desse talento todo e do empenho dela para fazer isso acontecer, o sucesso só aconteceu porque muitas pessoas deram crédito a ela, estavam dispostas a acreditar que poderia haver uma solução mágica e natural para os seus problemas de saúde. O que é péssimo, né? Porque a pessoa já está vulnerável, buscando esperança, e aí ela abre uma rede social, encontra alguém prometendo milagre e convencendo as pessoas de que ela mesma passou por essa cura. E então decide abandonar seu tratamento baseado em evidências científicas para buscar alternativas sem pé nem cabeça que infelizmente levaram pessoas à morte. E esse, pessoal, é o principal motivo da gente estar trazendo esse tema aqui no podcast. Além de sugerir para vocês uma série que a gente tem certeza que vocês vão gostar do ponto de vista de entretenimento, uma série bem feita. Mas, veja, o letramento científico é a única coisa que pode imunizar você que está aí me ouvindo contra esse tipo de coisa. Porque pessoas que estão acostumadas com a linguagem da ciência, com a linguagem das evidências, que sabem que não existem essas soluções mirabolantes para doenças graves, esse tipo de pessoa jamais teria caído na enganação da Bel Gibson. Mas imagina uma pessoa que ouviu do médico que tem uma doença incurável e que não se conforma com a situação e abre o Google ou abre qualquer rede social e encontra essa conversa de esperança. Não precisa ir longe. Eu, por exemplo, recebi um e-mail do Substack. O Substack ele manda sugestões de leitura. E casualmente ontem recebi uma sugestão de leitura de um médico alemão dizendo que curava câncer avançado com vermífugo. Sabe? Então, o letramento científico ele já impede que a pessoa caia nesse tipo de coisa. E se você não tiver esse mínimo letramento científico e principalmente o ceticismo, que em português a gente pode chamar também de desconfiômetro, bem ligado, bem sintonizado, você pode acabar se tornando vítima. Para quem não leu ainda o meu livro, Uma Dieta Além da Moda, a primeira frase lá no prefácio é a seguinte: este não é um livro de medicina alternativa. Porque muita gente que se preocupa com a saúde, talvez muitos de vocês que estão aqui ouvindo, têm por natureza uma preferência de fugir de coisas artificiais e preferir utilizar coisas naturais, de evitar alimentos ultraprocessados e comer mais alimentos minimamente processados ou não processados, ou seja, naturais. E veja, está tudo certo com isso. Mas esse mesmo mindset, essa mesma forma de pensar, pode fazer com que esse tipo de pessoa muito focado na sua saúde comece a achar que é sempre melhor utilizar um chá, utilizar um vinagre de maçã, do que utilizar um medicamento. E um exemplo muito comum sobre o qual eu escrevi recentemente na área de membros e que também vocês vão encontrar uma postagem no meu Instagram em 1º de fevereiro, é sobre um suplemento chamado
Arroz fermentado vermelho, ou Red Yeast Rice. Existe um fungo que fermenta o arroz, ele é utilizado na culinária chinesa e japonesa, e ele dá uma cor vermelha. E esse fungo produz uma substância que reduz o colesterol. Então, pessoas que evitam tomar medicamentos porque tem essa pegada de buscar tratamentos naturais, muitas vezes usam esse arroz vermelho fermentado, esse suplemento, para baixar o colesterol. E profissionais de saúde, médicos que têm uma abordagem mais alternativa, prescrevem isso com muita frequência. Nessa postagem lá da área de membros em drsolto.com.br, eu explico e mostro os estudos científicos que o motivo pelo qual esse suplemento de fato reduz um pouco o colesterol é porque ele contém lovastatina. Sim, uma estatina. As estatinas foram originalmente identificadas na natureza a partir de fungos. O problema é que você não faz a menor ideia da dose que está tomando, porque no suplemento essa dose não é padronizada. A quantidade de estatina varia nesse arroz. Então não tem padronização nem fiscalização. O resultado é que as pessoas podem estar tomando muito menos estatina do que precisariam e ser ineficaz, ou demais e ter efeitos colaterais. Em 2024, mais de 80 pessoas morreram no Japão por contaminação desse suplemento. Em outras palavras, se você precisa reduzir o colesterol com uma estatina, é muito mais seguro e muito mais correto utilizar uma estatina com uma dose precisa e conhecida e sem risco de contaminação. Então, como você costuma dizer sempre nessa área, não é porque é natural que é melhor. Cogumelo, por exemplo, é natural, né? Mas alguns podem te matar. Quando se trata de doenças graves, doenças sérias, como câncer, a gente tem que ter muito cuidado para não cair nesse tipo de enganação. Não é todo mundo que vai ter esse nível de malícia dessa pessoa retratada nessa série aí do Netflix, a ponto de inventar que tem câncer para mostrar, olha, eu já devia estar morta há muito tempo e estou aqui viva e bem graças ao que eu estou comendo, sendo que ela sabe que ela está viva e bem porque ela nunca foi doente. Mas lembrem-se, nós temos pessoas que tiveram um bom resultado com o seu tratamento e que também estavam utilizando algum suplemento e que agora estão convencidas que é por causa daquele suplemento ou daquela dieta que o resultado delas foi muito bom, quando na realidade existe uma curva normal, aquela curva em sino, curva de Gauss. A média das pessoas vai ter um determinado desfecho com aquele câncer, tem um pequeno percentual que vai ter um desfecho pior que a média e tem um pequeno percentual que vai ter um desfecho muito melhor que a média, independentemente de terem usado tratamentos alternativos ou não. E aí, pessoal, tem o seguinte, quase toda semana a minha secretária recebe mensagem de algum paciente que está pretendendo marcar consulta porque quer fazer uma dieta cetogênica para o tratamento do câncer. Vocês imaginam como é fácil para um profissional de saúde ter uma atitude predatória em relação a esse paciente nesse momento tão fragilizado? Se a resposta for claro, nós podemos ajudar e com isso você terá uma alta chance de curar essa doença. E a resposta que eu costumo dar é mais ou menos assim. A hipótese de que uma dieta low carb ou cetogênica possa ajudar no tratamento do câncer, juntamente com a quimio ou radioterapia, é ainda apenas uma hipótese, ou seja, não está comprovada. Algumas pessoas optam por adotar uma dieta cetogênica nesse contexto, por iniciativa própria. Certamente não há nenhum problema em fazer isso, mas o que não deve ocorrer é 1. Vender a falsa ilusão de que uma dieta cetogênica irá aumentar a chance de cura, porque isso é uma hipótese não comprovada, eu não posso criar uma ilusão, ou induzir o paciente a adotar esse estilo de vida caso ele mesmo não esteja interessado em abandonar os hábitos alimentares atuais. Porque para eu chegar para uma pessoa e dizer, olha, você tem que abandonar todos os seus hábitos e mudar para essa dieta aqui, poxa vida, só se eu tivesse comprovação de benefício. Eu não posso impor isso a uma pessoa, dando a entender para ela que se ela não seguir essa orientação, ela está colocando a vida dela em risco, porque o benefício não é comprovado, vocês entendem? E aí, claro, se a pessoa, por conta própria, resolve, não, mas eu quero apostar nessa hipótese, fazer uma dieta cetogênica junto com o meu tratamento, tudo bem, sem dúvida ele pode ser auxiliado
pelo nutricionista. Não vai prejudicar em princípio. Mas vocês entendem que existe uma forma ética e adequada de levar isso adiante, que infelizmente não é o que a gente vê acontecendo por aí. Esse documentário, ele vai além do entretenimento e provoca reflexões sobre a nossa relação com as redes sociais, a busca por validação online e principalmente os perigos de confundir popularidade com autoridade. A gente espera que você assista o documentário com essa visão crítica e reflita se você, por acaso, não poderia ser vítima de uma coisa assim ou alguém que você conhece. E lembre-se que a sua única proteção contra esse tipo de enganação é estar sempre treinando a sua habilidade de pensamento crítico. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.